Bem, vamos ao Evangelho. O Evangelho é São Mateus que narra. Né? Engraçado que São Lucas não narrou. Né? Não sei por que. São Lucas fez uma pesquisa tão grande. Talvez porque Mateus já tenha narrado, ele talvez não quis narrar. Né? Mas Mateus, de 1 até 12, capítulo 2, de 1 até 12, Mateus diz: tendo nascido Jesus na cidade de Belém, como tinha previsto o profeta Miqueias, lá no capítulo 5, versículo 1, que o Salvador ia nascer em Belém de Judá. Tinha duas Belém na Terra Santa, ele especificou direitinho, Belém de Judá. No tempo do rei Herodes, esse rei terrível, que depois perseguiu Jesus, queria matá-lo, né? Chegaram a Jerusalém, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém. Veja que ele fala alguns magos, ele não fala quantos. A tradição ficou nesses três que eu já falei aqui, mas a gente não sabe realmente se tinha mais gente com eles. Porque o evangelho ele é muito enxuto, né? O evangelho ele coloca o mínimo necessário, né? Chegaram os magos do Oriente, perguntando onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer. Eles tinham certeza, nasceu o rei dos judeus. Por quê? Porque nós vimos a sua estrela no Oriente e nós íamos adorá-lo. Com a convicção muito grande. Gente, aqui tem muita coisa para a gente pensar. Quem eram esses magos? Esses magos eram reis, né? Pagãos. Eles tinham conhecimento de astronomia, né? Conheciam um pouco do céu, né? Mesmo a olho nu, como era naquele tempo, não tinha nenhum telescópio, não tinha nada, né? Mas o céu sempre foi observado pelos antigos. Eles se guiavam pelas estrelas, né? E tudo mais. E uma coisa muito importante de entender é que os judeus sempre se espalharam pelo mundo. Muito. Né? Veja lá, 722 a.C., 10 tribos de Israel foram levadas para o exílio da Assíria. Por volta do ano 600 a.C., as tribos de Judá foram levadas para o cativeiro da Babilônia, levadas pelo rei Nabucodonosor. Né? Depois voltou um resto só para Israel. 70 anos antes de Cristo, os romanos invadiram, né, Jerusalém, tomaram Jerusalém. Os judeus passaram a ser cativos de Roma, pagando imposto a Roma, e muitos judeus fugiram, se espalharam para o Egito, para a Pérsia, para tudo que é parte do Oriente. 70 anos, né, antes de Cristo. Então, os judeus sempre se espalharam. E acontece o seguinte: o povo judeu é um povo que não se mistura. Eles vão para outros lugares, mas eles fundam a sinagoga deles e eles não se misturam, eles mantêm a religião deles. Mas tem uma coisa: eles se abrem para os pagãos, eles permitem que os pagãos frequentem a sinagoga. Por isso que a gente vai ver aquele etíope que veio lá da rainha, né, da África, né, a rainha de Sabá, e aquele etíope que encontrou com o diácono Filipe, lendo o texto lá do profeta Isaías. Ora, um pagão lendo o profeta Isaías, porque ele ia indo para Jerusalém para rezar no templo. Por quê? Porque ele já conhecia isso lá na sua terra. Certamente frequentava a sinagoga dos judeus. Aquela rainha que veio lá de Sabá para conhecer Salomão, né? 1000 anos antes de Cristo, 1000 anos antes de Cristo, sabia a glória de Salomão. Então, esses magos, certamente, eles também sabiam. Né? E havia, na época de Jesus, duas coisas muito interessantes. Primeira coisa, havia uma atmosfera, assim, de forte espera do Messias. Todos achavam que o Messias ia chegar. Né? Inclusive, houve falsos messias, né? Barchuba, Teudas, o próprio Barrabás, alguns achavam que ele se apresentou a missa como... Só que esses messias falsos que apresentaram eram todos messias na linha social, política, e o Império Romano matava todos eles. Até que o Barrabás estava preso. Bom, outra coisa que era muito importante no tempo de Jesus,
se sabia que o Messias ia ser precedido por uma estrela. Inclusive, quem tem o catecismo da Igreja Católica, tem uma foto interessante aqui no catecismo, que é uma foto que mostra, né, a imagem mais antiga de Nossa Senhora, né, que é lá do ano 200 e pouco, né, que foi encontrada numa catacumba, né, essa imagem aqui, né, essa imagem aqui, é difícil de ver porque ela é meio apagada, né? Mas o que está escrito aqui, né? O que está escrito aqui? Está escrito assim, né? Na explicação dessa imagem. Fragmento de um afresco da catacumba de Priscila, em Roma, início do século III, ano 200 e pouco. A mais antiga imagem da Santíssima Virgem. Essa imagem, entre as mais antigas da arte cristã, apresenta o que é central na fé cristã. O que é central na fé cristã? É o mistério, né, da encarnação do Filho de Deus, nascido da Virgem. À esquerda se vê uma figura de homem que aponta para uma estrela. Olha aqui, a figura de um homem que aponta para uma estrela, situada acima da Virgem com o menino. Um profeta, provavelmente Balaão, a anunciar que um astro procedente de Jacó se torna chefe. Ou seja, essa estrela que aparece aqui nessa figura, né, para os judeus simbolizavam um anúncio do Messias. Tá certo? Até que a imagem continua aqui. Esse anúncio vem se realizado com o nascimento de Jesus, Filho de Deus feito homem, concebido por obra do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. Tá aí. Então, essa passagem está em Números 24, versículo 17. Né? O Messias seria precedido por uma estrela. E não é o que aconteceu? A estrela apareceu lá no Oriente. Não sabemos como é que foi essa estrela. Se foi um cometa que se moveu em direção a Jerusalém, se foi foi algo sobrenatural. Que aqueles reis, né? Não sabemos se todos de um lugar só. Uma tradição diz que eles vieram da Pérsia. E porque é interessante esse detalhe da Pérsia. Uma vez que eu estive lá em Jerusalém, um dos guias explicou uma coisa muito interessante. Quando nós fomos na gruta de Belém, onde Jesus nasceu, existe a Basílica da Natividade. A gruta é embaixo da Basílica, a gente desce a escada para ir na gruta. Esta basílica é a mais antiga da Terra Santa e que não foi destruída. E por que não foi destruída? Porque quando os persas dominaram a Palestina, lá por volta do ano 600, eles destruíram as igrejas todas que Santa Ana, a mãe do imperador Constantino, né, tinha construído lá na Terra Santa. Mas quando eles chegaram na Basílica da Natividade, no frontal da Basílica, havia a figura dos magos. E os persas, que chegaram a dominar a Palestina, eles perceberam que a roupa deles era uma roupa dos persas. Então, eles não destruíram a Basílica da Natividade de Jesus, onde Jesus nasceu, de Belém. Então, esse é um sinal forte que os magos vieram da Pérsia. Bom, vieram do Oriente, o português, por um sinal milagroso, que foi essa estrela que trouxe eles até, né, Jerusalém. E eles foram direto para Jerusalém, porque todo mundo sabia que o Messias ia nascer em Belém, mas ia para Jerusalém. Jerusalém, tanto é que é ali que o Cristo pregou, é ali que o Cristo morreu. Né? Foram para Jerusalém. São João Crisóstomo dizia assim, eles foram para Jerusalém exatamente para ninguém deixasse de saber que o Messias tinha nascido. Mas que coisa impressionante, né? Aí o texto diz aqui que nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ele é Deus. Né? Aí nós sabemos toda a história do rei Herodes, né? Ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Por que Herodes ficou perturbado? E toda a cidade de Jerusalém. Vamos refletir um pouco. Herodes era ambicioso,
era o grande rei da Judéia. Ele era assim um capacho dos romanos, né? Porque o pai dele tinha ajudado o imperador César a vencer uma batalha lá no Egito, e como recompensa, né, acabou ficando com o filho, né, que é Herodes, esse terrível, um assassino cruel que matou quase que todas as 10 mulheres que ele teve, um homem cruel, né? Esse Herodes ficou perturbado. Por quê? Porque na cabeça dele, o Messias que estava nascendo era alguém que ia derrubar seu trono. Porque os judeus falavam de um Messias glorioso, triunfante, que ia arrasar tudo. Então, ele quis eliminar. Jamais ele podia pensar naquilo que Jesus disse para Pilatos: Pilatos, meu reino não é deste mundo. Meu reino não é social, político, econômico. Meu reino não é esse reino da teologia da libertação. Não, meu reino é o reino dos céus. Mas ele achava que, então, então, disse para os magos, vão lá, vão até Belém, olhem, achem direitinho onde é que ele está, que depois eu quero lá também adorá-lo. Safado, mentiroso, né? Como alguns políticos de hoje, né? Mentem, mentem e mentem. E não tem vergonha de mentir, né? Com segundas intenções. Com segundas intenções. Bom, muito bem, os magos foram, encontraram o menino, né? Olha que coisa bonita, né? E Jerusalém também ficou toda perturbada. Por que a Jerusalém ficou perturbada? O que vocês acham? Havia aquele clima de que o Messias ia chegar. Vocês imaginam. Aí vem os reis lá de longe. E esses reis não eram pobres, não, porque vocês trouxeram ouro para o menino, incenso, mirra, eram as coisas mais preciosas para os orientais, em camelos, em tudo, e é só uma caravana. Né? Pô, peraí, o que está acontecendo? Onde é que nasceu esse menino que a gente não sabe? Jerusalém ficou assustada, né? Mas foram até Herodes. Herodes chamou lá os sacerdotes, doutores da lei, mas peraí, onde é que está escrito, onde é que vai nascer esse menino? Aí os doutores da lei, sacerdotes da lei, não, ele vai nascer em Belém. O profeta Miqueias diz que ele vai nascer em Belém. Então aí, anda lá, né? E os magos vão. E que coisa interessante, a estrela desapareceu. Quando eles chegaram a Jerusalém, vamos continuar lendo aqui, né? Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda Jerusalém, reunindo todos os sumos sacerdotes de várias épocas, né? E os mestres da lei perguntavam-lhes onde o Messias deveria nascer. Herodes queria saber com certeza que ele queria matar o menino mesmo, né? E aí, né, os responderam, né? Em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta, o profeta Miqueias. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo, vai ser o Messias. Bom, então, Herodes chamou, né, os magos em segredo, né, para que ninguém espalhasse a coisa, procurou saber deles cuidadosamente, quando a estrela tinha aparecido. Depois enviou a Belém, dizendo, né, ir de procurar e obter informações exatas sobre o menino, e quando encontrar, avisar-me para que também eu vá adorá-lo. Mentiroso, né? Depois que ouviram o rei, eles partiram. Né? E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. A estrela continuou guiando, até o menino. Ao verem de novo a estrela, porque de novo que a estrela tinha sumido. É interessante isso, né? Os magos sentiram uma alegria muito grande. Né? E aí continuaram, né? Aí quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Já estava numa casa, não estava mais lá naquela gruta, né? José, certamente agora, o povo já fez o recenseamento que o rei mandou, muita gente já foi embora, né? Então já estavam numa casa, né? Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe,
ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Que coisa bonita. Os pagãos, vêm de longe, reis, e adoraram o menino. Né? Depois abriram seus cofres, ofereceram presentes. Ouro, a gente já sabe, porque ele é rei. Incenso, porque ele é Deus. O incenso se queima para Deus, né? Até os pagãos queimavam incenso para os seus deuses, né? E a mirra era para embalsamar o cordeiro depois de morto, né? E aí, outra coisa muito importante, avisados em sonho. Ó, a ação do anjo, né? Novamente, o anjo que avisou José em sonho, agora avisa os reis magos, avisado em sonhos, para não voltarem a Herodes. Retornaram para sua terra seguindo outro caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ô, meus amigos, aqui a gente pode pensar em muitas coisas. Né? A gente pode pensar em muitas coisas. Né? Uma das coisas que eu gostaria de colocar aqui para a nossa reflexão, né? Esses magos, né? Que chegaram aí a Jerusalém, como eu disse, né? Eles certamente tiveram muitas dúvidas. Quando eles chegaram em Jerusalém e ninguém sabia de nada, e a estrela sumiu, eles deviam pensar assim, eu acho que nós estamos enganados, eu acho que nós erramos. Né? Mas eles não desistiram, não. Para nós é uma lição, sabe? A gente também, nessa nossa caminhada da vida, dá a impressão que às vezes a estrela desaparece. Que estrela é essa? A fé. A fé. Um dia, o coordenador da RCC, da Renovação Carismática, pediu para eu escrever, fazer uma palestra, que depois eu transformei em livros. Né? Um livro para as pessoas que estavam cansadas. Né? O livro se chamou Esgotamento Espiritual. Então dá a impressão que, às vezes, a nossa fé parece que apaga, como essa estrela dos magos. E a gente parece que tem vontade, a gente fica meio perdido, pode ter vontade de desanimar. Mas os magos não desanimaram. Uma coisa que eu acho impressionante nesses magos é que eles viram a estrela, sentiram a inspiração divina e não titubearam, imediatamente botaram o pé na estrada. É assim que a gente tem que fazer quando Deus permite que a estrela da fé brilhe no nosso coração, na nossa alma. De vez em quando você está lendo um livro, parece que a estrela da fé brilha. Você está escutando uma palestra, a estrela da fé brilha. Você está conversando com uma pessoa, parece que a estrela da fé brilha. Siga essa estrela com determinação. Não olhe para trás. Né? Então, eles foram, seguiram, né? E encontraram o menino. Depois, né? Voltaram por outro caminho. Esse voltar por outro caminho também significa uma coisa muito interessante. Nós também temos muitas vezes que mudar de caminho. Às vezes nós estamos seguindo um caminho. Depois que a gente encontra a estrela, Deus fala, deixa esse caminho. Qual é o caminho? O caminho do Herodes. O caminho do diabo. Não, vamos por outro caminho agora. Não quero mais aquela vida antiga. Não quero mais aquela vida de preguiça, aquela vida sem oração, aquela vida sem sacramento, aquela vida sem... Não quero. Agora eu quero outro caminho. E os magos foram por outro caminho. Quem sabe eles tiveram que percorrer um caminho mais difícil. Porque, claro, quando você vem por um lugar, você vem por um caminho e volta pelo mesmo caminho, porque aquele caminho você já conhece, mas eles pegaram outro caminho, para que Herodes não soubesse onde eles estavam. E a gente tem que pegar também outro caminho para que o demônio saiba onde é que a gente está. Agora nas mãos de Deus, não mais nas mãos dele. Né? Então, tá aí. Outras coisas bonitas, né? Que a gente pode pensar, né? Esses magos tiveram uma certeza, encontraram o verdadeiro Deus, o verdadeiro Messias. Né? E anunciaram isso para o povo. Então, esse encontro deles com o menino Jesus, oferecendo a eles ouro, incenso e mirra, para nós significa o quê? O que nós vamos oferecer ao menino Jesus? Eu pergunto.
Nessa festa de amanhã, de hoje, que já começa hoje, né? O que nós vamos oferecer ao menino? O Santo Padre Pio dizia assim: se você não tem ouro para oferecer, se você não tem um incenso para oferecer, então ofereça a mirra do seu sofrimento. Padre Pio dizia isso. Vamos oferecer a Deus. Oferecer. Deus quer que todos se salvem, cheguem ao conhecimento da verdade. Esse é o espírito dessa liturgia de hoje. Mas Deus conta com a gente. Aquele ide pelo mundo inteiro, leva o evangelho a tudo, não é só para os padres, não é só para os bispos, é para todos nós. Né? Ide, leva o evangelho a todos. Como é que a gente pode ajudar Jesus a trazer para eles, os pagãos, ou mesmo os cristãos que estão longe de Jesus, mesmo os católicos que estão longe de Jesus? É o trabalho de cada um de nós. Não tem outro jeito. São Paulo fala: a fé entra pelo ouvido. Em Romanos 10, São Paulo fala: a fé entra pelo ouvido. Então, essa estrela da fé que conduziu os magos até Jesus, essa estrela da fé deve ser cada um de nós, que conduz até Jesus aqueles que estão longe dele para se salvar. Esse é um papel nosso. Né? Em todos os ambientes que a gente vive, né? a gente deve fazer isso, levar até Jesus. Tá? Com as condições que a gente tem. Né? E é Deus que coloca para nós essas condições. E eu quero colocar aqui uma coisa muito importante. Né? Encontraram Jesus, o Jesus verdadeiro, o verdadeiro Deus. Então, levar essa evangelização, né? Não é levar um cristianismo light. Padre Léo falava muito disso. Hoje existe um cristianismo light. Até no livro que eu escrevi, né? Pegando algumas palestras dele, né? Ele tem uma palestra que é o cristianismo cristãos light. Aceita essas coisas, vai deixando o mundanismo entrar, vai aceitando tudo. Né? Todas as religiões são boas, todas salvam. Né? O importante é estar de bem com todo mundo, é estar de bem com os judeus, é estar de bem com os protestantes, é estar de bem com os budistas, com o pessoal do candomblé, está tudo bem, aí todo mundo se salva, todo mundo junto. Né? União, participação e confusão. Essa estrela não é isso, não. Essa estrela aponta para Jesus. Vai até Jesus. Não tem salvação fora de Jesus. São Pedro fala nos Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 4, né? São Pedro fala: não há salvação. Não nos foi dado outro nome debaixo do céu no qual nós tenhamos salvação. Não nos enganemos, meus irmãos. E não enganemos os outros. Sem Jesus Cristo não há salvação, que só Ele ofereceu a justiça divina, o pagamento pelo nosso resgate das mãos do demônio, que foi a sua vida, sua morte na cruz. Nós não temos duas vidas, meus irmãos. Nós não temos duas vidas. Nós não temos duas almas para salvar, temos uma alma para salvar. E essa salvação só pode ser, né, em Jesus. Quando diz lá a carta aos Hebreus, né, no capítulo 1, versículo 6, que Deus Pai disse aos anjos, quando mandou Jesus à terra, né, disse: adorem-no todos os seus anjos. Adorem-no todos os seus anjos. Hebreus 1:6. Se os anjos adoram Jesus, nós, mais ainda, temos que modificar. Então, se for preciso, para completar essa nossa reflexão de hoje, se for preciso a gente mudar os nossos planos para seguir Jesus, vamos mudar os nossos planos. Como os reis magos mudaram o seu caminho. Se Deus nos chama, se essa estrela da fé brilha a nós e nos conduz a Jesus, a gente tem que mudar de plano. O que eu tenho que mudar na minha vida? O que eu vou oferecer a esse menino agora? Qual é o ouro, o incenso e a mirra que eu vou oferecer? O meu trabalho pela igreja. E qual é o trabalho que você pode oferecer à igreja? 3 coisas. Você pode rezar pelo reino de Deus, se implantar aqui na terra. Você pode trabalhar
no apostolado, né? Nas pastorais todas que a igreja oferece, nas paróquias, e você pode oferecer o sofrimento. 3 coisas. Aquilo que Jesus fez. Jesus trabalhou, Jesus rezou e Jesus sofreu. Nós cristãos somos cristãos, ou seja, imitadores de Cristo. Então, o que a gente pode fazer também pelo reino de Deus, para que Jesus seja amado, conhecido, adorado pelos pagãos, aqueles que não conhecem e não seguem Jesus ainda, é rezar pela conversão dos pecadores. Não? Trabalhar pela conversão dos pecadores e oferecer os nossos sofrimentos, penitências pela conversão dos pecadores. Não foi o que Nossa Senhora pediu em Fátima? Oração, penitência, porque muitos se perdem. Falou para as crianças, muitas almas se perdem, vão para o inferno, porque falta quem sofra e reze por eles. Então tá aí. Fica essa reflexão para nós hoje. Um grande abraço a vocês. Desejo um domingo abençoado. Muitas graças, né, de Deus nesta solenidade que nós estamos celebrando. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E que Nossa Senhora seja a nossa intercessora para conquistar todas essas graças.